o conhecimento da palavra de Deus estava nas mãos do clero. A Igreja Católica detinha o conhecimento, mas naquele contexto, a igreja se corrompeu e ela passou mais a ser uma organização que exercia poder político do que uma organização que pastoreava ovelhas. Nesse contexto, uma série de corrupções começaram a acontecer para manutenção do poder. Qualquer semelhança com os nossos dias terá sido mera coincidência. E a gente entende o que Deus começou a fazer, livrando o seu povo da ignorância. A Bíblia só era permitida ser lida pelo clero, ela era escrita em latim. Então muitas pessoas não tinham, a maioria das pessoas não tinha acesso à verdade da palavra de Deus. E aquelas pessoas que estudavam a Bíblia, tinham acesso à Bíblia, eram apenas as pessoas que tinham cultura, que tinham aprendido a ler e escrever. E mesmo assim, o acesso às Escrituras era algo mais limitado. Nessa tarde nós conversamos sobre algumas mulheres importantíssimas na Reforma Protestante, e a gente estudando sobre a vida dessas mulheres na Reforma, a gente vê que elas tinham uma característica em comum. Todas elas, diferentemente da maioria das meninas da sua época, aprenderam a ler e a escrever ainda crianças. E uma delas, o próprio pai deu a Bíblia para ela quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à medida que os reformadores foram tendo conhecimento das Escrituras, eles começaram a entender, o que está aqui é uma coisa, e o que está sendo praticado é outra coisa. E através desse movimento maravilhoso e libertário, a Bíblia chegou até as nossas mãos. Hoje você tem uma Bíblia aí, não tem? Você pode levantar sua Bíblia assim, ó. Isso é um privilégio que chegou até nós por causa da Reforma Protestante. Hoje nós temos acesso à verdade, mas por incrível que pareça, uma realidade revelada nessa palavra que diz: o meu povo perece porque falta conhecimento, ainda continua acontecendo. Porque a Bíblia está nas nossas mãos, traduzida no nosso idioma, e ultimamente uma linguagem ainda mais acessível, né? Quem tem a oportunidade de ler a NVI, por exemplo, não tem desculpa, você entende agora claramente. Não foi traduzida apenas para o nosso idioma, mas para o nosso contexto cultural. Então hoje você tem uma clareza muito maior do que a Escritura está dizendo. E as 5 solas, aquilo sobre o qual a reforma acontece, ela diz para a gente: só a fé, só a graça, só as Escrituras, só Cristo e só a Deus a glória. E se a gente olhar só para esses 5 fundamentos, a gente percebe que mesmo na nossa realidade hoje, um tanto de coisa esquisita está no nosso meio. Um tanto de evangelho diferente surgiu. Não é bem assim. Não, porque a Bíblia diz isso, não, mas a Bíblia, sabe, eu já ouvi de gente crente, de gente que está há anos na igreja, falando assim: a Bíblia é um livro muito engessado. Olha aqui, se ela é engessada ou não, foi ela que chegou até aqui. Deus protegeu a palavra dele até aqui. Tantas tentativas de extinção da Bíblia, tantas tentativas de distorção da Bíblia. E nós fomos alertados: quem acrescentar alguma coisa a essa palavra seja anátema. No entanto, a gente está querendo torcer a Bíblia para caber nas nossas conveniências. E no Brasil, então, onde a fé é misturada com tanto de sincretismo religioso, misticismo, eu até entendo quando há uma interpretação diferente da mesma palavra, da mesma escritura, mas tem coisa que não está na Bíblia e o povo fala que está na Bíblia. Sabe, uma dica:
faça a sua parte, eu te ajudarei, não é versículo bíblico, é ditado popular. Mas a gente fala algumas coisas como se fosse a palavra de Deus. Então a gente continua tropeçando por não conhecer as Escrituras. E a coisa linda da reforma é que as pessoas tinham uma sede tão grande de conhecer a Deus, que elas se debruçavam horas e horas sobre as Escrituras, para estudar, para entender. E pelo Espírito de Deus, a revelação da verdade vinha à tona. Então Martim Lutero lê: o justo viverá pela sua fé. Está lá em Abacuque. Uau! Uma palavra tão simples, que a gente tem tanto acesso, e de repente ela abre um novo caminho. Será que nós precisamos de uma reforma hoje? E a gente pensa que a reforma que precisa ser feita é nas instituições. Não, gente, a reforma que precisa ser feita, ela precisa ser feita no cristianismo que nós estamos praticando. Porque igreja não são essas colunas, igreja não é esse chão, igreja não são essas paredes, igreja sou eu e você. A igreja que transborda, a igreja que anda pelas ruas, a igreja que abraça as crianças, a igreja que acode o necessitado. Ou a igreja que vem à igreja e só quer receber. Se falasse que era o culto do milagre, da prosperidade, estava talhado de gente por aqui. Se corresse a notícia que eu tenho dom de maravilha, que eu curo enfermo, estava aqui lotado. Eu não curo, mas Deus cura. Busca o Deus, dono da bênção, que Ele vai te abençoar. Mas não busca Ele por aquilo que Ele pode te dar, busca por quem Ele é. A gente está vivendo hoje o evangelho do receba. Eu venho para a igreja e eu trato a igreja como se a igreja fosse um supermercado. Ah, eu venho. Se tiver bom, eu fico. Se não tiver bom não, eu vou embora. Se essa igreja me faz sentir bem, eu fico. Se essa igreja tem uma palavra poderosa, eu fico. Ah, se o louvor é bom, eu fico. Se tem ar-condicionado, eu fico. A igreja não é salão de beleza. A igreja não é farmácia, não é supermercado. A igreja é o lugar onde os santos se reúnem para perguntar: o que que você está precisando? Eu sou a igreja, eu estou aqui para ser solução. Eu sou a igreja, estou aqui para ser resposta. Eu sou a igreja e eu sou incompleto. E eu estou aqui porque eu preciso de você também. Eu sou a igreja, então eu estou aqui para comungar com os santos e adorar junto ao Senhor. E se essa igreja não é boa, então eu quero que ela fique boa. E o que eu posso fazer para ajudar a melhorar essa igreja? Onde eu posso servir? Em que eu posso ser útil? Nós vivemos um momento complicado, onde nós queremos apenas receber. Nós queremos ser abençoados. E Deus quer nos abençoar. Mas que coisa desagradável é quando a gente, como pai, chega em casa, como mãe, chega em casa depois de uma viagem de dias ausente. Você está morrendo de saudade dos seus filhos. Você quer dar um abraço neles, um beijo neles, sentir o cheirinho deles. E quando você chega em casa, depois de dias, e o filho vem: o que você trouxe para mim? Eu acho que de vez em quando Deus deve se sentir assim conosco. Ele manda Jesus para nos reconciliar com Ele, ou seja, para voltar a ter relacionamento conosco, mas a gente não quer relacionamento, a gente quer os 5 reais que está no bolso. A gente vai para Deus querendo vasculhar os bolsos de Deus, querendo ver o que tem nas mãos de Deus, o que eu vou ganhar nessa. E quando a gente está seguindo Jesus e alguma coisa dá errado na vida, a primeira coisa que a gente ergue para Deus é: mas eu estou te seguindo, por que isso aconteceu comigo? Eu estou te adorando, por que isso aconteceu na minha casa? Jesus não falou que seria fácil. Ele não falou que Ele era Papai Noel. Ele não falou que era o gênio da lâmpada. Ele só falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. Que parte disso que a gente não entendeu, gente? Que evangelho meio a boca é esse que a gente está vivendo? Eu não sei vocês, mas eu não estou satisfeita com o meu cristianismo. Eu quero mais. E eu não quero mais de mim, eu quero mais dele em mim. Quanto menos de Helena, melhor.